Bem-vindos a mais um pré-treino. Hoje trouxemos aqui o grande Edgar Gomes para falarmos um bocadinho sobre a preparação de atletas, para falarmos sobre a experiência dele no mundo do fitness. Portanto, se estiverem interessados nestas questões, no que toca à preparação, no que toca a atingirmos um físico diferenciado, fiquem por aí e até já. Sejam bem-vindos novamente, hoje com o Edgar Gomes, que faz preparação de atletas. Obrigadíssimo por teres aceito. Foi complicado acertarmos para conseguir estar cá. Que temos entre provas, é chato. Portanto, como estamos a perceber, é um homem que está cheio de trabalho na sua preparação de atletas e a acompanhar os mesmos às provas. Por isso, muito obrigado novamente por teres vindo e queríamos começar por te apresentar, por saber como é que tu entraste no mundo do fitness. Queres que eu me apresente? Apresenta-te à malta, porque há malta que ainda não te conhece. Andou distraída, ainda não sabe. Não sei como é que eu comecei no fitness. Comecei a treinar para aí com 14 anos. Vou tentar ser breve nisto, só não saímos daqui. Para aí com 14 anos comecei a treinar. Era demasiadamente magro, não tinha para aí 1 metro. Tinha a altura que tenho para aí 1,80 m, 82 m. Era magro, ficava doente N vezes. Fui a um médico e o gajo disse: pá, tens que fazer desporto. Natação, na altura toda a gente fazia natação. Natação, tipo, tinhas areia nos olhos, faz natação. Resolvia tudo. Os médicos é tudo para a natação. E, pá, só que eu nunca gostei nada de piscinas, nem praia, nem não sei o quê. E então comecei a pensar e vi um ginásiozinho lá pequenininho lá na aldeia, uma vila. Comecei a vou falar com o meu pai, vou treinar, não sei o quê. Comecei a treinar, pá, e depois isto começou tipo, a subir cada vez mais em entusiasmo. Cada vez a quereres mais, não é? Sim, não sei explicar. Depois há aqui uma fase, eu na altura fazia desportos radicais. Okay. O ginásio ampliou a minha capacidade de encaixe no desporto, escalada e por aí fora, mas se tiveres mais força consegues ter mais. E depois foi isso, só que entretanto começou a ficar só o ginásio. Começou tipo, cada vez gosto mais disto. Começou a tornar uma rotina, não é? Porque tem um bocado a ver também com, sei lá, aumenta a autoestima e tal. Tens ali 14, 15, 16 anos, é na altura que isso está mais vulnerável. Se calhar foi isso, e comecei a achar cada vez mais piada a isto. Depois, pá, com 18 ou 19 anos fiz a minha primeira prova, pá, sem saber ler, nem escrever, literalmente, sem ajuda de ninguém, com a ajuda do Matos, que era instrutor lá no ginásio, sem ajuda de ninguém, como agora, tens um preparador, o gajo faz tudo, tens tudo. Na altura não, ele tinha aquela cena do treino em si, porque ele era preparador físico na Força Aérea, tinha a parte do treino, já tinha treinado muito tempo de musculação. E depois o resto, tudo com pesquisa que eu fiz, saiu uma merda. Então, com 18 ou 19 anos, e o que é que sentiste na primeira prova? Senti, como é que foi? Sabes, tens aquela ideia de fazer a cena diferente, porque eu não conhecia ninguém, eu estava lá na aldeia, agora eu estou a 50 km. Estava a 50 km de Lisboa, mas 50 km agora é nada. Há 20 anos atrás era. Sentia-se muito mais. Eu tinha que vir de transportes, perdi uma manhã e não conhecia as pessoas, não estava no meio. Depois da primeira prova conheci 4 ou 5 pessoas e depois a partir daí a coisa começou a evoluir e pronto. Não sei explicar. Deves notar uma grande diferença das provas da altura para as provas de agora, quer dizer, o que é que... As provas da altura competiam 10 pessoas ou 12. Tu ias ver um grande prémio na Expo, havia para aí 7 ou 8 gajos no culturismo, mais 7 ou 8 gajos no clássico. Vi para aí uma gaja, sabia, já não me lembro se havia, se não havia, sinceramente já não me lembro. Lembro-me daquelas figuras dos ícones, do Pedro do Montijo, do Zé Maria e tal, aquela malta que marcou, o Jerónimo e por aí fora, que um gajo ia ver e pá, estes gajos são bem grandes, são gigantes. Mas, tipo, eu comecei a trabalhar à noite muito cedo, pá, com 16 ou 17 anos, porque este desporto sempre foi caro, não é só de agora. O pessoal diz, este desporto é caro. O desporto sempre foi caro, então eu tinha uma necessidade grande, não podia estar a colocar os encargos aos meus pais, não era impossível, não é? Querias fazer mais comida do que o normal, eu já tinha esse sentido, já me tentava, pá, lia tudo o que era revistas americanas, também não havia internet, não é? Tipo, eu na altura, quando queria internet, tinha que ir a um espaço da Câmara Municipal para ir. Isto é merda, o gajo parece que está a falar de há 100 anos atrás, um gajo é de agora, não é? Exato. Mas ficas a pensar, hoje tens internet, tens qualquer merda no telefone. Tinhas que ir a um espaço da Câmara Municipal, pagavas já não me lembro, mas se calhar 200 escudos, não faço a mínima ideia, já não me lembro.
para teres uma hora de internet e tal, e pesquisavas umas coisas, levavas uns tópicos já para onde quero ver isto, que é que eu quero ver? Vou à procura e depois não percebias nada, como não dominavas aquilo, perdias montes de tempo à procura de nada. E também a informação que existia era adequada a outros atletas e não, quer dizer, que já sabes era, que cada no pessoa... culturismo também sempre foi assim. Não, zero, tipo, nada. Depois havia um gajo ou outro que um gajo conhecia que tinha um desenvolvimento acima da média e perguntavas alguma coisa, os gajos fechavam-se. diziam, não, magia, faço magia e tal. Era um bocado isto, mas pronto, isso também provavelmente isso até foi útil para o futuro, para mim, para o futuro, para o meu trabalho agora, porque eu tive que constantemente pesquisar, precisava. Bem, depois a trabalhar à noite começas a conhecer mais pessoas, porque à noite tem todas as desvantagens do mundo, mas a grande vantagem, ou a maior de todas, é que tu conheces muitas pessoas. E se fores um gajo educado e consigas te encaixar, vais-te dando bem com pessoas, as pessoas conhecem outras pessoas e tu começas a criar uma rede de conhecimentos forte, é tipo o Facebook de antigamente, ou o Instagram, e começas a, pronto, e daí que cheguei pessoal que me ajudou depois a dar o passo, tipo o Sérgio, o Cláudio Adam, pessoal que já estava um passo mais à frente, que moravam aqui mais perto de Lisboa, e comecei a fazer amizade com essas pessoas e as coisas começaram a evoluir. Só que sempre teve aquela curiosidade de fazer mais e perceber porquê. Não é? Tipo, isso é o mais importante, nós percebemos a razão e o caminho. E hoje em dia, sempre tive essa curiosidade. Existe muito mais a moda das competições e de uma pessoa tipo, levar o corpo. Eu acho que já teve mais na moda. Já teve mais? Acho que já teve mais na moda. Há uns 2 anos atrás. Acho que teve. A pessoa costuma-me perguntar, no outro dia estava a falar disso com o PT no PAMP, não sei se não foi com o Carlos. Estávamos a falar sobre isso, sobre o que é que eu achava do mercado do fitness atualmente. E eu acho que o mercado do fitness teve um boom gigante, há 3 anos, 4, se calhar. Um boom mesmo, uma coisa tipo, demos um salto espetacular. Chegámos a todas as áreas da sociedade, tipo, já tens juízes, já tens médicos, já tens deputados, já há malta que assume que faz isto e já não é só delinquentes, como as pessoas achavam. Isto já, hoje, o pessoal de geração dos meus pais ou dos meus avós já conseguem olhar para isto como um desporto, né? Estes gajos vão ao ginásio e tal, mas já vai ao ginásio, porque se preocupa com ele, pronto, essas coisas. Já era mais underground. Não, este gajo vai ao ginásio porque quer andar aí a bater nas pessoas, era tudo assim. Não quer fazer nada, quer passar o dia no ginásio. Eu ouvia muito isso tipo quando era mais pequeno. Exato. Ele é uma pessoa que não quer trabalhar, ele quer passar o dia no ginásio e atrás das raparigas. Acho que o meu pai tinha essa ideia, mas hoje trabalho na área, tenho que dar o braço de terceiro um bocado. Eu já competi, sei lá, 15 ou 20 provas, os meus pais nunca assistiram a nenhuma. Não estou a dizer isto que estou magoado, ou seja, não é por aí. Estou a dizer, estou a constatar um facto. Sempre foram contra. Se calhar hoje em dia até é o contrário. Se calhar até a pessoa a dizer, a convencer os pais para não ir ver a prova, ou por nervosismo ou assim. Hoje em dia. Irão com todo os pais vão ter, quando as pessoas me contactam e eu combino com as pessoas na loja e as pessoas vão à loja, os 19, 20 anos levam os pais. Os pais estão interessados em acompanhar isso é bom, é positivo, não é? Tá, Tipo, mas eu com 15, 16 anos, quando disse, ou 14, é que foi com 14, quando disse ao meu pai, a prenda de anos deste ano que eu gostava também de ter era inscrever-me lá no ginásio, não sei o quê. Meu pai, vou falar com o meu pai, conhecia o dono do ginásio, o Rui, e eu falo lá com ele, mas mesmo que aquela cena do. Também vou lá falar com ele, tipo. Pois, mas quando dizes que eles chegam à tua loja com os pais, ainda não é com o sentido de competir. É com às vezes com o sentido de competir. E depois eu não gosto de falar sobre isto, né, mas a competição envolve uma série de padrões, claro. Os tais suplementos especiais que eu costumo falar, porque não posso falar de outra maneira. Claro. E depois é difícil na minha posição, fazer passar essa informação. Sonhos sem tocar nesse aspecto. Não tenho que tocar. E tens que arranjar forma de tocar. Não é uma coisa saudável, não é? Em nenhum desporto. Eu acompanho atletas de outros desportos. Isto é uma coisa que às vezes as pessoas acham. Eu só faço publicidade ao nosso. Sim, ficas associado muito ao... Pronto, mas faz porque nós, embora isto tenha evoluído muito, nós continuamos com o estigma dos anabolizantes e por aí fora à nossa volta, né? Está aqui sempre em cima, não há hipótese. Mas também a maioria dos atletas não fazem nada para tirar esse estigma, continuam a alimentá-lo e falar nas redes sociais e ter posturas menos próprias publicamente. Já agora, eu interesso-me bastante por esta área e na resposta que tu dás, e acho que tu és bastante aberto a falar dessas questões, falas o que podes, mas qual é que tu achas que é a postura a ter quanto aos anabolizantes neste desporto e em qualquer um?
qual é que é a posição que tu defendes? Ou seja, como é que devemos... nós sabemos que existem, nós sabemos que os desportos como eles são hoje em dia não seriam possíveis como são. Exatamente. Super-homens, é super-homem. Exatamente, porque as pessoas cada vez querem um extremo. O problema é que as pessoas maior, acham, né? a sociedade, as pessoas que estão em casa, sentadas, acham que os atletas é que procuram os anabolizantes, mas os atletas são reféns dos espectadores. Claro. Porque o nível de exigência vem da parte dos espectadores, nunca vem da parte do atleta. Exatamente, mas não vamos de certeza caminhar para um decréscimo da exigência, não é? Não, bem para o contrário. Não vais, acho que não vais, nem passa por aí, mas a ciência do doping vai 20 anos à frente daquilo, da ciência da saúde. A ciência para o doping, ou seja, o que alguém dedica a evoluir o doping vai à frente do que alguém dedica para nos curar ou para nos resolver problemas de saúde. A pergunta que eu estava a fazer é o que é que tu achas, qual é que tu achas que é a atitude que um profissional como tu e um profissional do desporto deve ter? Eu tenho duas posições, pelo menos por enquanto, não sei se vou voltar a competir ou não, mas se voltar a competir tenho a posição de atleta e a posição de preparador. São duas coisas diferentes. Enquanto preparador, tu mostras os caminhos possíveis a percorrer, obviamente, não é? Não tens alternativa. Existe, óbvio, é o meu trabalho. Existe, óbvio que existe. Vamos evitar, e temos que evitar, eu tenho aqui o antidoping faz todo o sentido, mais que não seja para marcar um limite possível de não prejudicar a saúde dos atletas. Porque se ele não existisse, isto era o... eles já morrem, os atletas morrem. E curiosamente morrem mais em todos os outros desportos do que no nosso. Mas pronto, mas o nosso é que é mau. Só que são camuflados com outras situações e outros problemas e acho bem que passem outra imagem para a sociedade e para o público em geral. Mas a postura enquanto atleta, o atleta tem que ter uma postura pedida e exigida que é, não existe. Esconder? Não existe. Não podes, vais falar de uma coisa que não existe. Não podes. Não existe. Não podes, porque não sei se tens noção, mas só o facto de nós estarmos a falar sobre isto aqui, isto é possível. Também, e não só isso, é possível que se o nosso desporto tivesse muito mais apoio do Estado, e é possível que venha a ter dentro em breve, porque há pessoas a trabalhar nisso para haver utilidade pública desportiva, neste momento está tudo encaminhado para. Se alguém não simpatizar comigo, porque nós estamos a conversar sobre isto, pode abrir um processo e eu depois iria ser averiguado aquilo que eu disse, ou que nós estamos a falar ou não, e eu podia ser suspenso como atleta. Sim, compreendo. Portanto, não há uma de compreensão por parte das entidades. Não pode haver, porque isto tem a ver o que está aqui em causa é a vida dos atletas. Claro. É óbvio que as pessoas têm que compreender isso. Não podes pôr em causa a vida de um atleta para ganhares uma medalha. Sim. Toda a gente mete, Claro. mas não pode ser essa a postura que tu transmites. Até porque se tu perguntares a qualquer atleta medalhado, olímpicos, dos Jogos Olímpicos, quando é que há, as pessoas não têm noção, quando é que há o maior circuito de anabolizantes? Em épocas preparatórias dos Jogos Olímpicos, ali no ano anterior. Então, e nós vamos aos Jogos Olímpicos, o nosso desporto aos Jogos Olímpicos, infelizmente não vai. Exatamente. Onde é que quantidade de atletas absurdas são apanhados no controle antidoping? Nos Jogos Olímpicos. Ainda hoje, este ano não sei, mas no final do ano falava com um atleta consagrado nacional, medalhado olímpico, não interessa a modalidade, há atletas a ser suspensos dos Jogos Olímpicos de Pequim, porque eles continuam a fazer testes, estão a apanhar malta e perdem as medalhas. Já passou 10 anos, ou 12 anos, ou por aí fora. E continua a haver. Portanto, as coisas... No nosso caso, como carregamos por causa do desporto no corpo, não temos hipótese de esconder. Como é que vais esconder? Se viste 10 quilos, não dá para esconder. Compras roupa maior e tal, mas a maioria da malta compra mais pequena. Para ficar mais justo. O objetivo é exatamente sobressair e não camuflar. Então não consegues esconder. Não é? Tipo, se eu pedalar 10 km mais rápido do que tu, ninguém vai ver, a não ser quem veja na bicicleta. Né? Mas se eu andar no dia a dia na rua, ninguém vai ver. Sei lá se este gajo faz mais 10 ou menos 10 km. Exato. Bem, olha, para desanuviar um bocadinho desta nuvem negra que tu lhe chamas, diz. Perceber um pouco como foi a tua caminhada. Eu, por acaso, quando estávamos em off, não é, como se diz, estava a perguntar-te como é que foi a tua entrada nesta área do fitness, se trabalhaste como PT, como é que foi a tua formação? Eu nunca quis. Nesta área? Eu queria ser polícia ou do exército, sério. Eu nunca quis estar nesta área. Quando competi a primeira vez,
havia pessoas que me diziam: porque é que não vais treinar? Não vais treinar. Não vais trabalhar para a área, não vais aqui para o ginásio, dás uns seus treinos, não sei o quê. E eu não queria, porque não queria misturar aquilo que eu realmente gostava muito de fazer com o trabalho. Agora, e eu acabei Tinhas medo que se tornasse uma obrigação, se calhar. Não? E é o que se tornou. Os últimos... Eu tinha razão, porque os últimos 3 anos em que eu competi, começou-se a perder ali um bocado. Gosto de fazer isto, eu sou obrigado a fazer isto. Porque já estava tudo misturado. Sou obrigado a dar a cara e mostrar como é que se faz. Já estava tudo misturado. Para manter, se calhar, a confiança nas pessoas que trabalham comigo. Porque esta área, e tu estás na área, a área do desporto, é a tua imagem. É a tua imagem. Ok, claramente eu posso ser um excelente profissional, estar no ginásio, transmitir esse profissionalismo nos meus atletas, as outras pessoas verem. Sim, tu sabes que no fundo isso é o importante e é o que acontece. As pessoas valorizam pelo que tu és, não é? Só que mas eu, essencialmente tu que estás exposto no ginásio, tens que apresentar. Uma miúda toda jeitosa, não sei o quê, no ginásio, não sei o quê, vendo mais PTs do que eu. Eu posso ter tipo 50 licenciaturas, 30 mestrados, 50 cursos. Ela é jeitosa, tipo. Olha, o que vamos treinar com aquela gaja, quer saber. Estou ali 10 ou 15 minutos à conversa com ela, é mais fixe do que estar a conversa com este gajo. Este gajo não vai mandar pôr agachamento, controlar-me os tempos de descanso, eu é que estou a pagar. As pessoas pensam nisso, é verdade. As pessoas comentam isso. As pessoas não comentam isso contigo que estás na sala, ou que estás-lhes a vender o PT. Mas quando vão à loja e me pedem, faz-me uma dieta, ajuda-me aqui na dieta, não sei o quê, as pessoas depois falam sobre isso, porque depois contigo também, se for preciso, falam sobre assim, aquele gajo mandou-me comer peixe ao jantar todos os dias, o gajo é maluco. É o que eles fazem, tipo, às vezes dá vontade de perguntar, mas pagas para quê? Não é? Se não queres fazer, se não vais fazer, porque é que estás a pagar? Pronto, mas a gente precisa de vender, pronto, bem. A gente precisa de viver, mas a ideia tipo, é um bocado esta. A pessoa contraria. Então eu sempre tive medo de misturar. Mas mais cedo ou mais tarde acabei por ser empurrado, porque há um amigo, ficas aqui na altura onde eu treinava, vens aqui 3 dias, fechas isto, não pagas o ginásio, ainda te dou uma pinga e compras suplementos, e tu não chega para tudo e começas a entrar na cena e começas a fazer no esquema. Depois há um amigo, no meu caso foi um rapaz que trabalhava aqui em Lisboa e tinha ginásios, depois ofereceu-me mais 3 dias de trabalho e comecei a ter a semana toda preenchida. E como trabalhava à noite era totalmente possível de encaixar, porque ginásios na altura não havia, só havia para aí 3 ou 4 PTs em Lisboa conhecidos, o resto era tudo instrutores de sala, ficavas lá na sala, corrias tipo feito maluco e tal, assustavas toda a gente, tipo, andavas a correr, tentavas dar apoio a toda a gente. Ainda trabalhei uma série de anos assim. E depois isto das preparações foi tipo empurrado. Eu estava sem trabalho, ofereceram. Quem foi o teu primeiro lembras destes momentos ou não? Foi os primeiros. O primeiro desafio que tiveste? Foi o Filipe, no Men's Physique. Ainda hoje somos amigos. O gajo não trocou de preparador ainda. Há para aí 10 anos ou quase, já não sei. Não sei há quanto tempo é que foi, mas já foi há algum tempo. Foi o Tiago, com quem perdi ligação, e o André também perdi alguma ligação. O André, entretanto, a chefe de cozinha e tal, não sei o quê. Falo, mas não sei a ligação. O gajo afastou-se completamente, sim. Mas foram as primeiras pessoas que fiz, em que comecei a fazer algumas coisas. Foram eles. E até correu minimamente bacana. Tu também tinhas feito para competir? Um bocado aquilo que a minha base, e depois eu fui tipo adaptando. Há uma coisa que sempre foi curiosa para mim, que era, aqui em Portugal faz-se uns trabalhos que eu nunca consegui perceber. Eu fiz para mim, que é, tu não tens um trabalho contínuo, não tens uma base de trabalho para evoluir. Tu fazes uma preparação, sais daquilo, passas 12 semanas, depois sais daquilo, és um gajo normal, sais à noite, comes qualquer coisa, não fazes dieta, e eu sabia, às vezes revistas, e sabia que os profissionais, os americanos, essencialmente, que era o que nos chegava aqui, os gajos faziam alguma coisa diferente e séria. E sempre tive curiosidade de ir atrás disso. Sempre fui pesquisando, depois trabalhei com o Rebolo foi campeão do mundo umas vezes, já tinha uma estrutura, uma base completamente diferente, fazia dieta o ano inteiro. E foi isso que me foi fazendo tipo, evoluir, até que consegui, de certa forma, reunir apoios para trabalhar com o Milos aqueles 3 anos. E eu estive na faculdade 2 vezes, nunca acabei nenhum curso, quando não consigo acabar aquilo. E aprendeste imenso com o Milos, aprendi 20 vezes mais do que na faculdade. Já agora quem é que é o Milos? Porque eu não sei quem é e provavelmente quem está a assistir também não sabe. Milos Sarcev foi um atleta dos anos 80, 90 que, enquanto competiu, é dos poucos atletas profissionais dos Estados Unidos que, enquanto competia, preparava outras pessoas.
gajo que não escolhe. Tu tens aqui muitos gurus hoje, e hoje que têm 10 ou 12 atletas muito bons e os usam como bandeira para vender trabalho copy-paste. Né? Tu, quando entras em contacto, olha, são 5.000 euros, 6 meses. Pagas os 5.000 euros, eles mandam-te o trabalho. Se eu fizer ao mesmo tempo o contacto com ele, nós recebemos os dois o mesmo trabalho. Tu pesas 80 ou 90 quilos, eu peso 110, mas o trabalho é igual para os dois, não te preocupes. 5.000 euros, está tudo bem. E o Mills não. Eu já tinha entrado em contacto com o Mills, tal e qual como já tinha entrado, mandava uns mensagens e uns mails com o Ronnie Coleman, já treinei com o Ronnie Coleman. O pessoal também não sabe, mas foi um dos gajos, um dos maiores do Icon, quer dizer, a maioria do pessoal do culturismo sabe. Sim, mas esse é mais conhecido. Pelo menos, Ronnie, acho eu. E então, quando trocava uns e-mails com eles, e tinha mais, às vezes, esclarecia umas dúvidas, isto paga-se, né? Tipo, também se paga. E consegui reunir entre o Nutrition, um grande amigo que é o Hamilton, e consegui reunir condições financeiras para contratar os serviços dele, e durante 3 anos, praticamente, 3 anos e tal, estive a trabalhar com ele constantemente. Eu esclarecia dúvidas para os atletas, para outros atletas meus, quando surge, às vezes, surge-te uma dúvida sobre, o Manel, fiz tudo o que eu costumo fazer com toda a gente, isto não funcionou com o Manel. E à partida eu tenho confiança no Manel e tenho quase 99% de certeza que ele fez. Então há alguma coisa que eu não estou aqui a saber. Não estou a pôr em causa. Também nos abre caminhos, não é? Uma perspectiva nova, outra forma de trabalhar, outra estratégia. Não tinha pensado nisso. E foi isso que aconteceu comigo. Trabalhei esse tempo com eles. Agora no último ano, 2018 e 2019, tenho estado a trabalhar basicamente seguido e com alguns problemas financeiros e mudanças, estratégias familiares, de mudança de casa e não tenho tido tempo para competir. Mas também queria dedicar algum tempo à parte profissional e meter a coisa a funcionar. Estávamos a falar do site, das aplicações e por aí fora. E precisava de tempo para fazer isso, porque quando estás a competir, no nível em que eu ia lançado, eu estava a treinar cerca de 4 vezes por dia, 2 de cardio e 2 de musculação, estava-se a tornar insuportável para trabalhar. Estava-se a tornar insuportável para trabalhar. Ninguém vive, uma escolha. Muito pouca gente vive exclusivamente disto. Claro, muito pouca gente. Mas fui instrutor de sala. Tu notas que há muita gente que te procura para competir, já não digo só para fazer dieta e melhorar o físico, mas para competir e que depois é um bocadinho por ser moda ou é um bocadinho porque os outros também vêem os outros a fazer, mas depois que não estão se calhar psicologicamente preparadas para a dificuldade e pronto, eu gostaria de saber se já tiveste situações de desistências, de malta que não está... Super. Há malta que desiste no primeiro dia. Pois, malta que não está preparada. Não faz a mínima ideia. Tipo, malta não faz a eu, mínima por acaso, até fico preocupado com isso. Eu estava a comentar com o rapaz que vou levar agora à prova daqui a 3 dias. Como eu ainda nunca levei muita gente, não é? Este vai ser o 5º. Eu vou pensar para mim, então se o gajo me falhasse agora há 3 dias, que reação é que eu teria? Estás a ver? Sabe que eu lhe dizia, olha, vai sozinho à prova que eu não vou contigo. Falhaste nesta parte. Se eu falhasse em quê? Tipo, que reação é que eu... Se ele falhasse nos passos a cumprir. Sim, não. Imagina, se por acaso... E eu fui comer ao McDonald's. Mesmo, estás a ver? Se manchasse, isso já me aconteceu. Que reação é que eu teria? Já me aconteceu com alguns atletas. Um deles era uma pessoa que eu tinha tinha uma ligação com a pessoa e simpatizava com a pessoa. E essa pessoa, tipo, naquela semana da prova, da descarga, suposta descarga, foi para aí 3 vezes ao McDonald's. A primeira vez ainda dá para suportar e ajustar e por aí fora. A segunda vez... sério? Mas uma pessoa que passou por semanas e semanas de preparação, na última semana vai-se estragar. E a terceira vez eu disse, não vale a pena a gente estar a insistir, porque a única coisa que agora, as ferramentas que eu tenho disponíveis para te ajustar isso, vão-te custar a saúde. E eu não vou fazer isso. Não me sinto consciente, com consciência tranquila de te fazer isso. O resultado disso foi que perdi o atleta e perdi o amigo. Isso é normal. A desilusão que tenho hoje é comigo, porque podia ter feito assim de forma diferente, mas pelo menos de consciência tranquila. Mas também penso, será que estou a ser exigente demais, né? Depois nós acabamos por criar relações com a pessoa e já são mais meus amigos do que mas tens que ser exigente. mais atletas em si. E eu pensei, mas será que eu não tenho que lhe dar mais na cabeça que ele não está a agir como eu quero que ele age agora, né? A postura de atleta não é uma postura fácil, e não é só no nosso desporto, né? Tipo, tu tens que claramente estar preparado para abdicar de quase tudo na vida, até da família. Isto é verdade. Começa não faz ideia. Claro que não. Que vai ter e depois é a cena do eu estou a ficar mesmo bacana, miúdas, coisas, não sei o quê, tenho que ir jantar com a miúda, né? Senão ela desmarca-se. E aquilo não vai funcionar. E a maioria do pessoal, tipo, sei lá, 90% das pessoas comete erros na dieta, tipo, constantes.
conforme vais tendo experiência, e Sim, se calhar já te acontece, também tu já manjas. sabes, tu não precisas E depois é o mesmo que as pessoas, a conversa das pessoas, quando chegam ao pé de ti, dizem, esta semana fiz tudo certinho. Se ela disse isso, zero, já não fez. Só esta semana é que. Agora, se algum dia, exatamente, se há alguma reação, eu tenho o hábito de estar bem, sou bué calado. De cor, não é? À partida. Eu sou um gajo bué calado. Eu gosto de observar as pessoas e por aí fora, mas vou registando as coisas, as reações das pessoas e consigo manjar quando é que eles me estão a mentir e não estão. Mas eles continuam iludidos, porque eu, na maioria dos casos, faço de conta que não sei e vou deixando andar. O chato é quando eles, no fim, querem cobrar a mim um mau resultado. É fodido, porque depois eu. Pá, não devia ter dito isto. É chato porque depois eu. Depois tenho essas cenas para lhes jogar, porque eu sei precisamente onde é que eles falharam e porque. Na maioria das vezes, até sei porque é que eles falharam. Pá, eu fiz esta pergunta porque pronto, eu conheço-te e sei que tu és também muito sentimental, não é? Com os teus atletas e que, pá, vocês criam mesmo uma família, não é? A maioria, eu estava a perguntar porque eu também sinto isso, será que vocês mais? Eu não sei qual é eu sei que passa uma imagem, a maioria das pessoas tem uma imagem de mim diferente, porque eu digo a verdade, de forma subtil ou não, mas às vezes não curto nada de estar a esconder as coisas das pessoas. É a tua forma de ser, cada um tem a sua forma de ser. Gosto, não me sinto bem em enganar as pessoas e por aí fora, mas às vezes um gajo, quando as pessoas estão essencialmente no palco ou no backstage, às vezes dou por mim tipo a chorar ou com as lágrimas nos olhos porque sinto a cena que as pessoas estão a sentir, ou a felicidade ou a tristeza, vivo aquela merda. Nem sempre transmito isso às pessoas, nem gosto de transmitir porque são as pessoas. Há malta que brinca, há malta que brinca com essa cena depois no Facebook e gozam e mandam umas bocas e tal. Mas eu fico contente porque quem faz isso também são meus colegas de trabalho, na maioria das vezes, e que mandam as bocas e têm esse tipo de atitudes. São supostamente os meus colegas de trabalho, que eu não vejo malta como concorrência. Cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua postura e por aí fora. E fico satisfeito porque se eles estão a gozar com a minha. Aquilo que eu sinto, e eu sinto porque sei que sigo sentindo, eu não estou numa telenovela, tipo, tu ganhas um prémio e eu sei a dificuldade toda que tu passaste até lá e o sacrifício. Passo a passo. Então eu sou gajo para chorar contigo e sinto aquela merda contigo. Sabes, o problema é que muitas das outras pessoas que gozam com esse tipo de situações é porque elas não são capazes, se calhar, de terem esse tipo de afetividade por quem está a passar por aquilo ao lado delas. Eu sinto-me realizado também por isso, porque eu não estou a competir, mas estou a sentir tudo como se estivesse a competir. Eu acho que ainda pior, pá. É mais estressante e fazes mais força e tal, quando nas provas e tal. Mas a cena é tipo essa, tipo, eu quando sinto, se este gajo está a gozar comigo, é porque este gajo não consegue meter amor naquela merda que está a fazer e é mais um frustrado que encontrou aqui uma maneira de ganhar dinheiro. Mais um, tens boés. Mas há mais um componente humano que é o que faz a diferença. Para mim é mais importante. Eu no outro dia estava a falar disto com o Ricardo, que treina comigo e é atleta. Bem, a pior merda que me pode acontecer na vida, seja naquilo que for, é eu perder o entusiasmo e o estímulo e a vontade de fazer as coisas. Isso é que pode-me acontecer em qualquer trabalho e eu tenho medo que aconteça no meu. No dia em que eu sentir essa perca de entusiasmo no meu trabalho, vou ter que mudar de trabalho. E pensar já, mais um dia, não é? Tipo, vou fazer. Pronto, tenho aqui 1000 euros de coisas para pagar, renda, contas, água, luz, 1000 euros. Vou trabalhar para pagar esta merda. No dia em que isto não acontecer, provavelmente vou mudar de trabalho. E às vezes estou tão cansado do trabalho que penso, estou cansado disto, vou desistir, vou fazer outra cena qualquer. E depois, mas gosto mesmo de fazer esta merda. E depois chega-te alguém à loja ou alguém faz uma publicação e agradece-te porque perdeu 5 quilos e porque já não tem um problema no joelho que tinha e melhorou e já pode ser operado e depois de operado e tu sentes, eu contribuí para ajudar alguém. E isso é porreiro. E ainda sinto essa motivação. No dia em que eu deixar de sentir, se calhar vou fazer outra coisa qualquer. Pois, porque não é eu já tive só trabalhos. competições, tu acompanhas pessoas que essas pessoas acabam no final por não consigo ter ficar com uma saúde muito melhor do que entraram, não é? Não consigo ter a mesma afetividade, na maioria das vezes, com essas pessoas que tenho com os atletas, porque também a coisa se vive de uma forma completamente diferente. Não é? O atleta vive a coisa de uma forma. O atleta é levado ao limite. É o limite, não é? Portanto, é completamente diferente. Embora eu gosto de sempre ter essa relação de proximidade e por isso é que estou disponível quase 24 horas por dia, tento responder aos e-mails o mais rápido, trabalho com o pessoal, manda mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no site tenho coisa do lado ligado, que quero que as pessoas se sintam todas próximas, porque acho que isso é importante para as pessoas não desistirem. O mais importante é as pessoas terem alguém para falar para não desistirem. Eu
Porque eu vejo a coisa assim, se eu vou investir 30, 40, 50 euros numa dieta, num plano, pá, o objetivo é fazer, é melhorar. Claro, Não claro. vou, olha, vem aqui este gajo, tem dinheiro, vou meter aqui 20 proteínas, não sei o quê, vou ganhar aqui 400 ou 500 paus e ele vai desistir. Eu às vezes sei que as pessoas vão desistir e não tenho coragem de fazer o mesmo, isso na mesma. Porque queria-lhe pelo menos dar essa oportunidade de mudar. Ainda bem que pegaste aí nesse assunto dos suplementos, porque era uma das questões que eu queria abordar. Tu tens uma loja de suplementos em Lisboa, já agora passamos um bocadinho de publicidade, que é Edgar Gomes Family Store em Telheiras. Visitem a loja, porque podem contar aqui com o Edgar para vos receber, que é sempre um excelente anfitrião. Digo isto por experiência própria. Tem umas barras de aveia também muito boas que eu sempre vou. Mas não são minhas aquilo. E aquilo que eu queria perguntar era, pronto, a indústria dos suplementos subiu grandemente, existem muitas marcas de oferta, e como tu sabes, existem muitos produtos que não fazem absolutamente nada, ou que em uso excessivo até se podem tornar nocivos para a saúde. Isso é como tudo, não é? O que acontece no mercado de suplementos é claramente o mercado de suplementos uma oportunidade, não é? E tornou-se numa indústria igual às outras todas. E as pessoas não sabem filtrar isso. Não é? Tens umas quantas marcas que claramente vivem constantemente a enganar as pessoas. Não vou falar de marcas, não vale a pena, as pessoas já sabem qual é a minha opinião em relação a algumas marcas. E se tiverem curiosidade podem depois pesquisar para ouvir. E então os suplementos é uma coisa tão básica, que são aminoácidos, que estão descobertos há anos, proteína, há uns componentes que te aceleram o metabolismo e não há mais que isto. Não há mais nada para inventar aqui. E o que tem acontecido é na parte da alimentação, farinhas, molhos zeros, etc, que é tudo tanga. E a indústria claramente a aproveitar-se de desinformação ou do analfabetismo das pessoas. Ou e da vendem informação em excesso às vezes, que é tanta informação igual, que uma pessoa não sabe o que é que está correto. vai desinformar. Claro. E andam-te a vender coisas como se fossem zero, mas tem frutose, tem glicerina, depois aquilo não bate, depois se transforma. Pá, eu fico estupefacto com a capacidade de encaixe, mas pronto, são da indústria. A indústria é mesmo assim, a indústria vai estudando as modas, vai atrás, Faz o seu trabalho de marketing e depois vai trabalhando, vai apanhando as pessoas e vai enganando as pessoas. Claramente, tu vês pessoas a substituir refeições com coisas que não te lembra a ninguém, não é? Tu dizes, mas vais substituir refeição com isso? Como é que está o nível nutricional disso? E os suplementos são isto. Eu costumo, nas minhas dietas, uso proteína e tento sempre que as pessoas usem de máxima qualidade. Uso BCAAs, os aminoácidos essenciais, os BCAAs e coisa. Multivitamínico. Mas, claro, se tu quiseres subir de peso, posso pôr uma maltodextrina. Já não está de hidratos de carbono. No outro dia tinha alguém na loja, epá, a marca não sei o quê tem um produto espetacular. Caríssimo, mas espetacular. E eu, epá, isso é bem fixe. Mas tu já sabes que já sei. não faz o que promete. Mas é o quê? Pá, uma cena bebes durante o treino. Bush, e eu entrou orcal, pá, espetacular, não sei o quê. E eu, sério, mostra-me aí a composição. Vou mostrar a composição. Era BCAAs e maltodextrina. Maltodextrina custa 5, 6 euros o quilo. E os BCAAs, sei lá, 250 gramas, custa para aí 15, 16, 18, 20 euros no máximo o quilo. 250 gramas, que te dá para um mês. Pões ali, aquilo tinha 4 ou 5 gramas, ou seja, nem tinha tipo 20 gramas de aminoácidos. 4 ou 5 gramas com 70, 80 gramas de maltodextrina, que é uma cena tipo super. E o produto em si, de 1,8 kg ou 1,5 kg, o que é que custava tipo 50 e tal euros, mais caro que uma proteína. Quer dizer, como é que tu não desconfias? Estava a explicar à pessoa. Como é que tu não desconfias quando um produto que são hidratos de carbono é mais caro que uma proteína de topo no mercado? Se gastam a vender qualquer coisa que não bate certo. Só que as pessoas vão atrás. E então a indústria dá o que as pessoas querem também que lhes deem, não é? Eu se calhar tinha mais sucesso na loja se fizesse esses truques. Eu até faço tipo os packs com proteína boa, BCAAs com glutamina, multivitamina. Tens o pack todo, faço um preço mais acessível. É o essencial. Eu comento nas dietas quase todas as pessoas. Muita gente, não vou falar com o Edgar porque esta é uma loja de suplementos, vai-me entupir de suplementos. Bem, tu tens N preparadores que trabalham com sites que só metem merda nas dietas das pessoas, com links e tudo direto, para as pessoas comprarem os produtos. Mano, eu se pagasse ao Manel para ele me fazer uma dieta, ou ele ou alguém, e ele metesse
meio da manhã, muffins, não sei do quê, não sei do quê, não sei do quê, não sei do quê. Comprado no site X. Sim. Com o meu Também código. empurrar, Eu, né? eu não comia. E eu dizia, está-se bem, mas eu não quero nada disto. Eu quero uma dieta. O que eu posso querer é, quando eu tenho uma reunião e não consigo fazer uma refeição, mais prático, o que é que tu me sugeres para eu fazer isto? Que acontece uma vez por semana, 3 vezes por mês. E eu aí, tu podes dizer, há uns bolinhos, coisas com proteína e tal. Aquilo não é perfeito, mas desenrasca. Yeah. É melhor isso do que estares a comer uma pastelaria fina, normal, qualquer coisa assim. Mas é isso que eu quero de um preparador ou de uma pessoa, é soluciona-me um problema pontual aqui. Agora, a dieta é dieta. É comida. É a tua área. Ok. Pode-se intervir. Exato, já agora. Olha, aproveitando se calhar o momento em que nós nos situamos hoje, né, que estamos a 3 dias de Uma prova. mais uma prova, queria que falasse aqui um pouco sobre o processo de finalização, a tal chamada Semana da Magia, não é? Semana final da pré-prova. Podemos se calhar tocar no ponto da hidratação, a diminuição e aumento de hidratos de carbono, a presença de sódio ou não nas dietas e as inúmeras estratégias que podem ou não haver, né? Eu posso-te falar da minha, né? Há várias estratégias que existem, já experimentei algumas delas e acho que funciona melhor é que eu uso. Porque eu uso, né? Então sei o que é que precisas de saber. Normalmente o que é que se faz o processo é que começas a semana com uma quantidade de hidratos. Eu faço, na parte, faço ali mais ou menos uma conta do que é que a pessoa está a comer nos dias que tem mais hidratos. Eu trabalho com ciclo de hidratos. E do dia mais alto e começo a descer. Dependendo da necessidade do atleta, posso ou não fazer um dia sem hidratos nenhuns ou depilação total, aumento-lhes o cardio ou não, também depende da pessoa e do estado físico em que a pessoa está naquela situação. Depois, quando aquilo está tudo a zeros, ou está praticamente a zeros da depilação, faço ali uma gestão, começo a fazer gestão de hidratos. Eu utilizo sempre hidratos limpos, não risco, porque a malta que faz cheat meals e coisas. Se falhares, se aquilo passar mais, se comeres a mais, perdes a condição física, estragas o trabalho todo que tiveste a fazer durante meses ou semanas, depende da pessoa. Então não arrisco, faço sempre com tudo limpo. Há um atleta ou outro que eu sei que está numa condição de excelência ali com, sei lá, 3 ou 4% de massa gorda. Esse dá para um gajo brincar um bocadinho mais e jogar com as bolachas com mel e tal, faço assim no jogo. Faço esta gestão e tenho sempre... Mesmo esse atleta que já está prontíssimo, imaginemos, a 4 dias da prova. Não vou nunca. Carregar mais cedo. Posso fazer uma carga mais cedo. Nós pensamos sempre no timing do carb up, não é? Até quando é que o carb up vai deixar de funcionar e a pessoa vai começar a reter Não dá para pôr ali 3, 4, quase dá para ir até 3, 4 dias, mas tu tens que ter muita segurança e saber que o atleta está a fazer as coisas a 100%. Eu só faço isso com 3 ou 4 pessoas. E tenho 30 pessoas ali. Podes trabalhar com essas pessoas Há mais tempo e consigo fazer isso com total descontração. E às vezes os gajos, agora não tenho não sei o quê para comer, come uma banana. Tens a certeza? Podes comer, da forma como estás, podes comer. Só que isso não posso fazer com quase ninguém. Posso dizer, por exemplo, agora aqui no Regional Norte, na semana passada, tem um atleta que é o Alberto. O Alberto estava numa condição física de excelência. Mandou-me fotos, salvo erro, sábado de manhã, estava vazio. Tínhamos a estratégia toda delineada. Tu tinhas pensado... Esquece, mete mais. Mete bolachas com mel, come mais. E ele estava numa condição física de excelência, portanto é fixe. E esse desafio é que é porreiro, tu teres... Sim, sem dúvida. Seres testado de hora a hora e conseguires ter capacidade de resposta. Isso é que tipo dá-te gozo, não é? E depois chegas à prova e vês em cima do palco e vês... é isto. Tu fizeste o teu trabalho e ele fez o trabalho dele. Portanto, ou seja, fico bem satisfeito com isso. E depois ele tinha um trabalho de casa maior para fazer, o caso dele, estou a falar dele aqui porque isto foi recente. Ele tinha um trabalho de casa maior ainda porque ele tinha, nas primeiras provas que fez, havia alguma dificuldade de apresentação, à vontade em palco. Sim. E o gajo fez uma coreografia tipo topo. Esforçou-se claramente, percebes? Ele treinou claramente coreografia, esforçou-se claramente. E voltando àquilo que estava a dizer há bocado, ele estava a fazer a coreografia, estava com as lágrimas nos olhos, tipo, o gajo fez esta merda, estás a ver? Tipo, o gajo conseguiu fazer. E é porreiro, é por isso que gosto disto. Na parte da água, começo com muita água. Começa da superidratação. Normalmente faço 6, 7 dias antes, começo com muita água, depois vou descendo a água e nos últimos 2 dias tiro na totalidade, não é tiro na totalidade, se tiveres uma extrema necessidade dás um gol de água, não vais morrer por causa disso. Do peso da pessoa, vais jogando com a água que metes. Exato, até posso começar com 8, tipo às vezes 8, 6, diminuo, mas sei que há pessoas que fazem tipo uma quebra, não é?
Passam tipo de 6 para 3 ou para... Eu faço isso, no final faço, tipo, imagina 6 ou 5, 2,5 ou 2 ou 3, depois 0. Faço isso que é para tipo um efeito de surpresa, mas dá para fazeres. A ideia é, se tu tivesses total confiança no atleta, total, mandas beber 4 litros ou 5 litros de água por dia, sabes que a pessoa cumpria isto religiosamente, mais 500 ml, menos 500 ml, está ali. Tu mandavas duplicar, ou mandavas meter mais 2 litros, depois no dia a seguir podias mandar para mais 3, depois mandavas reduzir, fazias assim uma estrutura, deixavas quase na mão do atleta gerir a água. Só que se tu fizeres isto vai correr mal. Por exemplo, bebe mais 2 litros, e ele nesse dia, então se eu ando a beber 2, se calhar ando a beber 2, faço só 4. Bebe mais 2 litros, depois faço 5. Isso, eu já experimentei, isso correu mal, então faço linear. Normalmente, como a malta eu peço para beberem 4, 5 litros, arranco com quase toda a gente a 9 litros. Basicamente. O máximo que vi acho que foi 7 ou 8. Eu por acaso gostava mais de beber do que passar sem água. Eu não sei como é que eu... O primeiro dia custa-me mais. Sempre quando é tipo 9, 10, eu já me aconteceu beber tipo 11 litros de água. Porque na preparação, numa das preparações, ou talvez a minha melhor forma física, que foi em junho de 2017, que foi quando competi ali à volta dos 110, 111 na Diamond Cup aqui em Portugal, que é aquela foto que aparece quase sempre, agora tenho usado para quase tudo e vou-me dar o layout da loja com aquela foto. Nessa preparação eu estava a beber tipo 6 litros ou assim de água constantemente, porque estava a comer quantidades absurdas de comida e precisas, estás a empurrar água e bebes água e tens necessidade de beber água, quanto mais comes mais água bebes. Já não lembro se era 6, se era 7 e com a subida aquilo bateu quase nos 11. Porque o Miles mandava-me fazer mais 2, mais 2,5, mais 3, agora menos 2. Ele jogava claramente assim. Mas até chegar a esta fase, fiz para aí 3 ou 4 preparações com ele, porque ele também jogava sempre na segurança, que eu percebia. Depois ele esteve cá em maio comigo, em minha casa, tivemos uma semana sempre a treinar e conversar todos os dias e tirei dúvidas. Foi uma das melhores experiências ligadas a este desporto que tive. E ele percebeu que eu faço dieta, sei lá, há 12 anos, sempre, todos os dias igual. Eu não vou competir, não vou fazer nada. Antes de vir para aqui comi 300 gramas de frango. Não consigo comer outra coisa, já não me sinto bem. Todos os dias de manhã acordo mais cedo e estou a grelhar o frango e coisas assim. Não sei fazer de outra maneira, não me sinto bem de outra maneira. Pois, já estás habituado àquela rotina. Não faço agora 6 ou 7 quilos de comida como fazia nessa altura. Faço 4 refeições, 5 refeições dentro da minha linha. Hoje não treinei, comi uma barrinha por causa dos hidratos de carbono. Não tinha trazido hidratos de carbono nenhuns, porque não vou treinar, não trazia. Vou fazendo assim um jogo para me tentar manter um bocado também, tipo, com um peso minimamente apresentável, para não estar a subir a porcentagem de massa gorda. Tem tudo ligado, né? Sobes a porcentagem de massa gorda, perdes mais massa muscular, sobe o estrogênio, blá blá blá. Tudo consequências que a maioria das pessoas não tem noção. Mas as pessoas às vezes, tenho vontade de fazer nada, vou trabalhar, estás gordo, estás gordo, tens o teu sistema hormonal todo trocado, baixa a porcentagem de massa gorda, vais sentir logo melhor disposição. As pessoas não têm noção disto. A maioria das pessoas, o próprio testosterona, não é? Cai a produção. Se tu tiveres porcentagem de massa gorda dentro dos parâmetros normais. Não é preciso estar baixa, também já viste, não sei o quê, não precisas. Se tiveres as coisas controladas, se estiver ali controlado, se tiveres o estilo de vida minimamente ativo, basta fazeres umas caminhadas, um bocadinho de ginásio, qualquer coisa, 2 vezes por semana, assim, és uma pessoa saudável. Eu não consigo ver o desporto desta forma, mas consigo passar isto às pessoas e que as pessoas percebam isso. Isso é importante, porque há pessoas que não querem o extremo, não querem tem nada a competir, ver. não querem mostrar os abdominais, querem sentir bem. O desporto a mim só faz sentido se for competitivo, na minha cabeça. Para mim. É a tua forma de encarar? Não consigo ver, tipo, faço desporto por lazer. É o que eu por lazer vou dormir, né? É o que a maior parte das A pessoas fazem. educação física era para lazer, era para cumprir o... Era como... Pronto, sempre tive essa forma de ver a coisa. Mas a semana, eu acho que esta semana, quem chega a esta última semana e desiste nesta semana é triste. Ou não? Malta que tu realmente pensas, não posso recarregar os hidratos, eu acho que vai ter que... Já me aconteceu, mas isso significa que não estou 100% seguro. E que o planeamento falhou também, não é? Alguma coisa falhou, exato. Já me aconteceu. Às vezes, quer dizer, depende, porque se for uma miúda e se for no biquíni pode não falhar. Tu não podes apertar muita coisa e deixas ir. Tipo, não, por exemplo, isto fica muito fundo, ou fica muito... Tenho um atleta que vai agora competir pela segunda vez, e a primeira vez... Então, mas eles estão todos a fazer isto, e eu não faço nada.
estás para aí com 4 ou 5% de massa gorda, biquíni, já calma. Além disso, ela subiu para o palco e tinha de dizer, não fazes força na barriga, não fazes força na barriga. Os abdominais ficavam cavadíssimos. Porque, como nunca tinha trabalhado com ela, houve ali um período, ali, sei lá, 6, 8 semanas da prova, em que tu começas a tentar alinhar as percentagens de massa gorda, né? Tipo, deixa lá ver, para meter aquilo tudo no timing, mais ou menos o pessoal todo na mesma linha de trabalho. Pá, como apertei com uns quantos, apertei com ela também. E aquilo deu um salto assim, zim! E depois eu, epá, isto agora já está pronto para competir, mas ainda falta 4 semanas. Então e agora? E depois o mais engraçado é que tu aceleras de tal forma o metabolismo que depois metes comida e aquilo fica sempre igual. Pois é. As pessoas não têm noção disto. Isto estava a acontecer, por exemplo, com o Pedro Esteves. Vai competir agora numa prova profissional. Pá, o Pedro Esteves tinha uma necessidade de subir de peso, porque ele na categoria dos profissionais, ele competia como amador até 80, mas nos profissionais só existe até 90 e mais de 90. Então ele há aqui um fosso de 10 kg para trabalhar. E nós tínhamos que subir. E agora já estamos mais próximos vamos competir para aí com 88, assim, já de um salto para aí de um ano em 6 kg de massa muscular. É positivo. Num trabalho porreiro. E isto aconteceu, tipo, 90 e qualquer coisa quilos, pá, vou apertar porque depois tenho medo e não sei o quê, não quero prejudicar porque quero que ele vá cheio, que vá forte, vai competir com os profissionais e tal, não sei o quê. E depois, agora ainda já falta 6 semanas e o gajo já está quase no ponto. Então agora subo a comida e ele continua dentro da mesma linha e o peso não mexe, continua no mesmo registro, conseguimos segurar o peso, que já foi muito bom. E agora, pronto, falta 2 semanas, 3 semanas e já não vale a pena. Isto é uma já não está aprendizagem segurando. porque cada um reage de sua forma. Tu tens de estar mesmo bem atento. Nesta semana, então, pré-prova, tudo muda. Se as pessoas seguirem tudo pode mudar. Esta semana, eu estou aqui um bocadinho a fugir do trabalho, estou aqui com negócios. Até me tipo sabe bem sair da cena. Porque esta semana eu fiz revisões sábado, fiz revisões domingo, estive a fazer revisões de malta, de alguns de segunda, na terça. Ontem foi um dia mais suave, dediquei-me um bocadinho às outras pessoas e hoje estou outra vez a rever as dietas todas. E há algumas pessoas que eu sei que estão muito fáceis de mudar e de radicalmente mudar. Ainda vou rever na sexta-feira antes das cargas. Já planeei a carga, mas ainda pode ser ajustável. Eu, coitado, que vou levar, já lhe prometi o carbo hoje, afinal não. Disse-lhe que era amanhã, mas acho que afinal só se abre É domingo, não é? Pois, estás a estar. Então, Mas isso vais prometendo, vai se entusiasmando. Pois, pá. Faz parte do processo. Bem, não sei se tens mais alguma coisa para perguntar. Eu fiquei esclarecido. Nós podíamos conversar aqui. Sim, o Edgar, quando começas a falar, se calhar passa são 7 da tarde, está isto a fechar, ainda estamos aqui a conversar. Obrigadão por teres vindo a sério. Pá, sério, obrigadíssimo. És uma referência para mim neste Queres-me fazer vergonhar? Quer que eu chore? Quer fazer chorar. Não, há malta que faz essa merda. O Pedro mete comentários às vezes no Instagram com esse objetivo. A malta que já me conhece faz isso com esse objetivo. Sério, sou adepto da tua forma de estar e aí. Eu tento ser o mais transparente possível com as pessoas. Foi por isso e depois, que quando o Fred me disse que tu serias o próximo convidado, eu fiquei super contente. Ainda bem que vamos ter o Edgar. A nossa vizinha. Muito obrigado por teres vindo. Não se esqueçam de visitar a loja do Edgar e edgargomes.com. Portanto, não se esqueçam porque tem informação muito válida e que pode ajudar quem queira mudar o corpo, quem queira seguir ou mesmo competir. Portanto, espero que tenham gostado deste pré-treino. Foi um bocadinho mais específico no que toca à competição, mas para a semana teremos outro. Boa sorte para domingo. Boa sorte para ti também. Boa sorte para as próximas provas. Muito obrigado novamente por terem vindo. Até para a semana. Abraço.